Boa noite, igreja linda e abençoada. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa superabundar nos vossos corações, amém? Você pode tomar o seu assento, por favor, fique à vontade. Para você que de repente está nos visitando pela primeira vez, eu sou o pastor Renan, e é uma honra, um grande privilégio poder estar aqui, servindo a Deus junto com essa igreja tão maravilhosa, com esses irmãos, com você, com a sua vida. Aqueles que nos acompanham através da web, sejam bem-vindos, que vocês possam ser alcançados através da palavra, que possamos entregar o melhor também aí na sua casa. Queridos, no domingo passado, nós iniciamos um sermão, e logo no início desse sermão, intitulado Inspirados por Deus, eu disse que nós iríamos trabalhar com esse sermão em 2 tempos. Nós trabalhamos a parte 1 desse sermão no domingo passado, e hoje nós vamos continuar desenvolvendo este sermão na sua parte 2, para que você possa ter uma noção do que foi dito. De repente você não estava aqui. Vale ressaltar que você pode visitar o nosso canal no YouTube, as nossas mensagens ficam ali gravadas, então você pode ter acesso a essa mensagem de domingo passado na íntegra, ela está ali completa para você aprender um pouco, meditar um pouco, refletir. E eu gostaria inclusive de incentivar você, preste muita atenção. Às vezes dentro dessa realidade das mídias sociais, nós exploramos e dedicamos um tempo visitando Instagram de várias outras igrejas, pessoas, empresas. E só para você entender, quando nós estamos conectados em uma mesma linguagem, por exemplo, ao término, a nossa equipe está aqui trabalhando para que a gente possa anunciar e propagar o Evangelho. E você não tem noção da quantidade de pessoas que já chegaram a este ministério através das mídias sociais. A quantidade de pessoas que têm sido alcançadas através do Evangelho propagado na internet. E o que você como igreja pode fazer? Você faz parte dessa família na fé. Se você não é inscrito no canal, você vai seguir o nosso canal. Você vai clicar na notificação. E escuta uma coisa. Nem que seja para deixar uma crítica no sermão. Se você não foi alcançado, se aconteceu alguma coisa que não agradou, que você não entendeu, vai lá, deixa um comentário. Nem que seja para deixar uma crítica. Porque para nós, quando nós acertamos, nós fazemos tudo o que podemos para acertar. Mas quando nós erramos, se nós não soubermos que erramos, como é que vamos aperfeiçoar? Entende? Nós temos dificuldade com feedback. Pessoas têm muita dificuldade. Quando você vai dar um feedback para alguém, algumas pessoas, elas trazem na sequência do feedback as suas justificativas. E escuta, quem justifica e não reconhece, não muda. Ai. Se ao apresentarem a você sobre a sua tese, sobre o seu comportamento, sobre a sua atitude, sobre o resultado, porque entenda uma coisa. Às vezes nós queremos avaliar o processo e nos esquecemos de contemplar a totalidade, o processo, além da prática, além do que acontece no processo. A análise do processo completa, madura, com excelência, ela contempla também o resultado, a eficácia do processo, a eficiência do processo. E quando nós fazemos isso, e nós temos que ter maturidade para poder permearmos nessa realidade e sermos aperfeiçoados. Talvez o processo trouxe um resultado, só que não era, sabe, o seu potencial máximo. Então, tendo em vista o resultado, os frutos, a gente analisa o que precisa ser mudado. E não existe nada tão bom que não possa melhorar. Eu sou um bom exemplo disso, você é um bom exemplo disso. Nós podemos ser aperfeiçoados. Então está tudo bem se você ir lá e fizer uma crítica. Exemplo, quer que eu te dê um exemplo? Nós já tivemos problemas, pessoas em casa assistindo no canal no YouTube e ficaram sem áudio. Aí a pessoa fica na frente da televisão sem áudio. E não vai lá no comentário, ei, não estou ouvindo nada. É uma forma de você interagir, comunicar com a pessoa que está aqui e falar, opa, nós cometemos um erro, tivemos um problema técnico, você foi lá e nos ajudou. Então essa é uma observação, mas o que eu quero que você entenda, todas as vezes que você recebe uma notificação da igreja, você entra lá, você assiste tantas coisas por aí,
Se permita, na sua casa, assistir o sermão da sua igreja. Quem sabe o seu pastor, quem sabe um irmão que pregou aqui, ou você estava numa escala, num trabalho e você não pôde. Assiste. Seja edificado pelo que Deus tem feito aqui, numa linguagem propícia para o seu crescimento. Deixa o seu comentário. Queridos, vai lá e fala assim: ô irmão, glória a Deus pela sua vida, como eu fui abençoado. Porque você foi. Pastora, que bênção, que palavra maravilhosa que a senhora trouxe, glória a Jesus. Porque isso vai dar relevância e vai fazer com que esse vídeo alcance mais pessoas. Se você não sabia disso, é assim que acontece. Algumas pessoas passam pelo Instagram da igreja, o history está ali com as mensagens, com as imagens, é uma coisa tão linda, a pessoa vai clicando, vai passando, não dá uma curtida, não faz um comentário, não compartilha com ninguém. E isso, quando você faz assim, você deixa de evidenciar o que Deus está fazendo no ambiente onde você faz parte. Fica uma dica. Você é parte dessa igreja. Segue no Instagram, compartilha, deixa o seu comentário, deixa uma curtidinha ali. Isso vai fazer diferença. Eu não estou aqui pela curtida não, queridos. Mas eu sei a relevância que isso dá para a igreja. Eu sei a relevância e o alcance que isso vai ter. Só para você ter uma noção. Se você sair desse culto hoje, se todos vocês saírem desse culto hoje, e forem lá no YouTube, e deixar um glória a Deus, que culto abençoado, maravilha, glória a Jesus, que bênção, uau, que tremendo. Esse vídeo vai ser maravilhoso. Ele vai ter um alcance maravilhoso. Se você entrar no Instagram da igreja, curtir, dar like, compartilhar, gente, olha o que eu vi. Se você já fez a sua filmagenzinha aí, marcou a igreja, marcou alguém que você ama, você está propagando o evangelho. E você vai inspirar as pessoas a viver essa experiência. É uma forma de você fazer parte desse sonho. Então, aproveitando que eu estou falando para as pessoas que também estão online, o que eu quero que você entenda? Pastor, onde foi que o senhor entrou nesse assunto? Só para a gente calibrar. Tem alguém que não esteve aqui no domingo passado? Faz um sinal assim com a sua mão, só para conhecer, bem alto assim para ver. Uau, que legal. Pode baixar sua mão, obrigado. O que eu vou fazer para você não ficar totalmente deslocado? Depois você pode assistir a mensagem completa na íntegra. Inspirados por Deus, parte 1. Está lá no nosso canal. Mas nós trouxemos aqui uma essência de alguns detalhes que são importantíssimos, eu e você nós entendermos. A primeira é da forma como Deus nos criou. Você vai encontrar no nosso DNA uma série de evidências que também são compostos, encontrados no mundo. Átomos, prótons, e vai embora por aí afora. Só que, deixa eu te explicar. Nós não somos evolução de uma matéria. Nós somos criados por Deus. Uma inspiração divina, feita por Ele. E aí nós abordamos, tivemos esse trabalho de cuidadosamente falar sobre essa questão. Somente Deus criou o nome e nada mais. Então, dentro desses componentes físicos que o Senhor nosso Deus nos encontrou, você vai ter aí átomo, molécula, hidrogênio, próton, nêutron, elétron, tudo isso como componentes parte da nossa verdade. A palavra formar e atiçar no hebraico é trazer modo, fazer fórmula, trazer um formato específico. Falamos do quanto você é belo, falamos do quanto você é bonito, do quanto eu sou bonito e que a sua mãe não estava errada. Que às vezes você só ouviu isso na infância. Ah, meu filho é lindo, minha filha é linda. A sua mãe sabia o que estava falando. Só que nós desenvolvemos, e ao crescermos, criamos um estereótipo padrão de beleza que é equivocada. O nosso próprio Deus, Ele quando olha para Davi, Ele quando olha para os filhos de Jessé, o profeta está ali com a certeza, quando ele vê aquele homem formoso, vistoso, ele fala, uau, achei o rei. E aí Deus, ei, acalma no seu coração. Porque Deus não vê como o homem vê. Deus não olha a aparência, Deus olha o coração, o interior. E deixa eu te falar uma coisa. Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Isso tem a ver com os atributos de Deus. E como pode você imaginar ou deixar passar desapercebido ou acreditar que você não é feitura, uma obra-prima pensada pelo nosso Criador? Que graça teria esse mundo? Ei, presta atenção. Se todo mundo fosse feio igual a mim, ou bonitão igual a você, nós íamos ter como comparar. Qual seria a nossa comparação? Porque para a gente, o diferencial de feio e bonito é que a gente compara uma coisa com a outra.
E eu sei, Brad Pitt é muito feio perto de mim. Entendeu? Coitado dele, aqueles olhos azul ou verde que ele tem lá bonitão, aquele cabelo que não está caindo, não sei o que acontece, o cara envelhece, o cabelo não cai. Tenho pena dele, o cabelo não vai cair, cara, só depois que morrer. Entendeu? Mas não é sobre isso. Não é sobre isso. A gente olha para essas coisas e pensamos que é dessa maneira. Deus criou você com um propósito. E esse propósito traz uma perfeição que o mundo natural não consegue ver. Quando nós entendemos isso, nós vamos perceber que a respeito da inspiração de Deus em criar a humanidade, em nos fazer, e aí é importante você depois se aprofundar um pouco mais, ouvir, acompanhar o sermão, que eu não posso ficar aqui, estou só trazendo para você alguns, sabe, um flashback do que aconteceu. Falei um pouco sobre a fisiologia da respiração, como o nosso organismo não é egoísta, o quanto nós respiramos e o quanto temos ainda para dar, o quanto nós liberamos, nós não ficamos com tudo. Essa foi uma oportunidade muito boa de pensarmos sobre essa questão. Falamos sobre a realidade de que as más companhias, elas corrompem os bons costumes, e a palavra corromper aí quer dizer adulterar. Relembramos um aspecto que você precisa entender, nem todo mundo que está do seu lado é uma boa referência para você, e que talvez está na hora de você dar uma analisada, na média dos resultados que você tem, olhando para as pessoas com quem você anda. O que elas fazem, qual o resultado que elas têm, qual é a vida que elas têm diante de Deus. O quanto elas estão envolvidas com esse propósito. Falamos um pouquinho sobre isso também, é importante você pensar sobre essas questões. E tendo dito um pouco sobre essas coisas, nós entendemos que ser inspirados por Deus é nos rodearmos de outras pessoas que são igualmente inspiradas a viver em um estado constante de elevação espiritual. Significa estar numa comunidade onde os sonhos são partilhados, mas além disso são nutridos, onde encorajamos uns aos outros e livremente despertamos as pessoas a viverem o seu potencial pleno. Isso é uma vida inspirada por Deus. Nós chegamos no nosso sermão nessa noite, Inspirados por Deus, parte 2, e a gente tem uma imagem, como se fosse um escriba, e nós temos uma igreja. O que talvez você não consegue ainda alcançar, ou talvez você já está bem além dessa realidade. A igreja é um projeto, assim como eu e você, somos inspiração de Deus. A igreja é um projeto inspirado por Deus por um propósito. A igreja, ela é um projeto de Deus. E por isso, ela é um alvo constante de Satanás. Não pensa você que nós não temos um alvo na nossa direção. Satanás, ele, desde os tempos remotos, ele tenta contra os planos de Deus. Mas ele vai sempre fracassar quando se deparar com um povo que vive a inspiração divina e que está caminhando na direção do seu propósito. Quando nós pensamos sobre isso, nós vamos falar sobre a jornada de um jovem, conhecido como Saulo de Tarso. Esse jovem deveria ter aproximadamente, os historiadores dizem que Saulo deveria ter em torno de 28 a 30 anos no máximo, enquanto ele já perseguia a igreja. E nesse projeto, nessa perseguição, ele estava empenhado a eliminar o cristianismo. Saulo de Tarso, ele tinha uma missão e ele estava obstinado: vou destruir os cristãos. Entenda que Saulo de Tarso não era um ateu. Ele só acreditava em um Deus do qual ele não conhecia. Do que adianta você acreditar em algo que você não conhece? Do que adianta você viver uma fé tola, sem experimentar, sabe, sem vivenciar tudo aquilo que tem como um propósito nessa relação? Quantas pessoas vão à igreja, se dizem cristãos, são batizados, são convertidos, sabem que existe uma divindade sendo adorada aqui, sabem que existe um Deus poderoso que está transformando vidas, impactando relacionamentos, restaurando sonho, construindo, revitalizando projetos. As coisas estão acontecendo do lado delas, mas não acontece nada na vida delas.
Quantas pessoas estão conhecendo Deus de ouvir falar, de ver Ele fazer, mas só acontece na vida dos outros? E o apóstolo Paulo, ele era conhecedor, ele tinha conhecimento acerca de muitas questões. Quando nós olhamos para a realidade do testemunho de Saulo de Tarso, de como ele vai ter uma reviravolta na sua vida, isso é para que nós possamos ser inspirados. A narrativa da história de Saulo de Tarso, ela começa no início da história da igreja. A história da igreja, eu não sei se você já organizou a Bíblia, se você já teve a oportunidade de ler, mas nós temos uma antiga aliança, conhecida por muitos como Velho Testamento, e nós temos uma nova aliança, conhecida por muitos como Novo Testamento. Quando nós pegamos a separação desses dois tempos, e o que vai trazer para nós uma divisão, que é importante você se lembrar sobre isso, sobre o antes e o depois da história, é porque nessa nova aliança, o que muda é que ela já começa trazendo a história de Jesus. E na antiga aliança, o que muda é que ela contava a história, ela profetizava acerca do que ia acontecer. Ela trazia as evidências, as promessas, os sinais, e sabe, todo um plano futuro para que o Messias viesse. E na nova aliança, o Messias aparece, ele chega. Aí você pega o Evangelho, o Novo Testamento, você vai pegar Mateus, Marcos, Lucas, João, começa ali a história dos Evangelhos. São livros sinópticos em alguns deles, outros não trazem a mesma narrativa. O que é isso? Histórias que são contadas de maneiras semelhantes, que falam do mesmo assunto em livros diferentes sobre a ótica do escritor. O Evangelho de João vai trazer a personificação de Cristo de uma forma mais poética. João traz uma narrativa, ele se atenta mais a apresentar Jesus como o Filho de Deus, como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como trazendo ali as experiências, as vivências do amor, da entrega, da totalidade, da plenitude. E nos outros evangelhos traz narrativas como genealogia, detalhes importantes para trazer evidência de que o Messias nasceu, que ele veio de uma árvore genealógica, que tinha um plano de Deus. Então todos esses construtos, eles são importantes aqui só para você ter uma base. Quando nós adentramos em Atos dos Apóstolos, não sei se você vai encontrar lá no YouTube, mas eu já preguei aqui na igreja sobre Atos 29. Pastor, o senhor está maluco? Sim, loucura. Porque o livro de Atos, ele tem do capítulo 1 até o capítulo 28. Porque era a inspiração de Deus. O livro de Atos dos Apóstolos vai trazer a narrativa e todo o nosso pano de fundo de onde a igreja surgiu. Quando eu preguei Atos 29, eu falei, é porque a Bíblia não está sendo escrita, mas a história da igreja está. Por isso que nós somos Atos 29. Atos 30, 31 e vai embora. Séculos vão passar e a igreja vai permanecer. Não tem necessidade de escrever mais nada, a palavra de Deus é completa, é divinamente inspirada. Mas o apóstolo Paulo, ele vai aparecer nesse cenário com aproximadamente os seus 28 anos. E o que nós vamos perceber é que Atos dos Apóstolos, nós temos Jesus no Evangelho de João, no capítulo 20, quando ele morre e ressuscita, aparece entre os discípulos, sopra sobre eles, dizendo que eles recebessem o Espírito. Nós temos nos evangelhos de Mateus, Lucas e Marcos, ele fazendo a narrativa, antes eles vendo Jesus sendo assunto aos céus, ele fala, vocês vão ficar em Jerusalém, porque vocês vão receber poder, quando descer do céu o Espírito Santo. E aí nós começamos a ver as evidências. Atos 1 começa a narrativa dessa história, e eles estão ali reunidos, eles estão buscando, alguns desistem, mais 120 fica ali, e de repente, a Bíblia fala, de repente veio do céu, o som como que de um vento impetuoso, encheu toda aquela casa, e todos eles foram cheios do Espírito Santo. E aí nós começamos a ver a igreja se movendo na direção de um propósito, porque ela é uma inspiração divina. Ei, nós somos uma inspiração de Deus. Deus está inspirando cada um de nós. Deus está nos moldando, nos transformando, nos preparando para sermos luz deste mundo, para sermos sal nessa terra, para sermos um resgate, uma resposta a essa nação. Nós somos inspirados por Deus. E aí nós vamos perceber que dentro dessa jornada, capítulo 2, a Bíblia vai dizer que eles perseveram, que a doutrina dos apóstolos, está em evidência, eles estão recebendo ensinamento, eles estão sendo, preparados, e ainda não compreendiam muito bem o que estava por vir, mas eles estavam firmes aprendendo. Os discípulos haviam aprendido,
Os discípulos haviam compreendido que a missão era com eles. Jesus fez o trabalho perfeito, inspirou aqueles homens abriram mão de tudo, porque acreditaram em Jesus, confiaram nele, e eles, inspirados por Cristo, começaram a avançar. Eles tinham as suas debilidades, mas eles tinham um ao outro. Que o que Jesus deixa para nós em todo o seu relato, na sua história: ei, vocês precisam ter um ao outro. Pastor, quando foi que ele disse isso? Quando ele disse: vocês precisam amar uns aos outros. O mundo saberão que vocês são meus discípulos quando vocês estiverem reunidos no lugar, numa igreja preta, com luz, com iluminação, com louvor, com dança, com um pastor maluco pregando. Não! O mundo saberá que vocês são meus discípulos. As evidências, os sinais, a certeza para o mundo de que nós somos discípulos de Jesus é o amor que temos uns pelos outros. Olha para essa pessoa que está dizendo: eu te amo, mas fala com verdade. Queridos, ei, olha para cá, eu amo vocês. Ei, olha aqui, eu amo vocês. Pastor, o senhor nem me conhece. Não preciso te conhecer para te amar, porque o amor não precisa de circunstância. É uma decisão, eu amo você. E quando você tiver contato comigo, quando você tiver experiência, você vai provar desse amor. O que falta é você provar desse amor. Jesus te ama, você acha que Ele não te conhece? Prova desse amor. Se relaciona com Ele. Ah, como temos uma visão equivocada. Achamos que para dizer que amamos alguém temos que conhecer. Não, eu posso amar você sem nunca ter falado com você. Agora você só vai sentir esse amor quando você se relacionar comigo. Como é bom podermos aprender uns com os outros. Somos inspirados por Deus para esse propósito. Atos 2, ainda estamos aqui começando a história. Atos 2, e eles perseveravam, e as almas iam sendo acrescidas. Muitas maravilhas e sinais eram feitos no meio deles. E tudo ia na direção do plano e do propósito que Deus tinha. Só que tem um detalhe: os discípulos ainda tinham muita coisa para enfrentar. Quando a gente começa a analisar Atos 4, Atos 5, Atos 6, nós vamos perceber um levante mais acirrado, forças contrárias a um cristianismo verdadeiro, por causa da religiosidade. É como se Jesus tivesse vindo ameaçar. Ei, olha que mentalidade pequena do ser humano. Jesus vindo brigar por um espacinho em templos. Tolice. As pessoas pensavam que Jesus estava vindo tomar lugar no templo deles. Tomar as pessoas que eram deles. Ei, nós pertencemos a Cristo. Ele nos comprou, todos nós. Ele nos comprou. E as pessoas tinham essa dúvida. Não sabia quem era o Senhor. E aí, queridos, quando nós vamos ver a igreja avançando, chegamos em Atos 7. Atos 7 traz uma narrativa de um fato que eu e você, nós precisamos entender que se essa pessoa não tiver uma inspiração divina, ela não vai viver essa realidade. A partir do versículo 54 de Atos 7, nós temos uma narrativa, nós temos um impasse, quando Estevão começa ali a confrontar os religiosos daquela época acerca de quem era o Cristo e quem era o propósito. Porque eles estavam cegos espiritualmente, mas Estevão estava ali, ensinando eles a verdade. E quando nós chegamos a partir do versículo 54, eles já tinham afrontado, a guerra já tinha começado, eles começaram a apedrejar Estevão. Estevão já olha para o céu, vê os céus abertos, e aqui quando chega no versículo 54, eles ouviram Estevão dizendo: eu vejo os céus abertos. Uau! Eles juntaram ele, que é isso? E aí, ouvindo isso, eles ficaram furiosos, rangeram os seus dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu, viu a glória de Deus, e Jesus em pé, à direita de Deus. E Estevão vai dizer assim: eu vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos, e dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade, começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram
os seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo, enquanto apedrejavam Estevão. Este orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Você e eu só vamos ter essa compreensão porque tem muitas coisas teológicas aqui. Quando Deus cria o homem, e isso está na primeira parte da mensagem, Ele forma o corpo do homem com as próprias mãos, molda, é uma forma literária de explicar, molda, forma o homem. E somente depois disso Deus vai soprar na sua narina o fôlego de vida. E nós, dentro de um estudo, isso cientificamente, hoje até a ciência, nós vamos trabalhar. Houve uma época lá no século XVI para o século XVII, que houve uma separação. O primeiro momento que se começa a trabalhar a dicotomia, é quando começa a estudar sobre saúde mental, que começaram a aprender que o corpo e as doenças não estavam alojadas única e exclusivamente no corpo, mas também na alma, nas emoções, na psique. Então eles começaram a fazer essa dicotomia. Opa, existe uma outra área que a gente não conhece, que a gente não sabe como trabalhar com ela. Mas quem nos fez sabe, porque a sua palavra é poderosa para penetrar no mais profundo do nosso ser. Ela faz separação entre as juntas e as medulas, ela faz divisão da alma e espírito. Olha que coisa linda. Quando Deus sopra o fôlego de vida, o espírito de vida vem para nós. Quando nós morrermos, esse corpo que é pó vai para o pó. O espírito que Deus nos deu, que soprou sobre nós, o espírito volta para Deus. E a nossa alma, esta vai seguir o juízo. Essa vai aguardar, no caso a minha, a sua, vai aguardar o grande dia em que Jesus virá. E vai buscar a igreja, e nós vamos ressuscitar primeiro, e vamos vê-lo. E se ele voltar antes da nossa morte, nós seremos arrebatados. Então, dentro dessa realidade, nós começamos a perceber que está acontecendo um processo. Só que o que é interessante é que esse jovem Saulo não ficou com um pingo de compaixão, de pena, de dó de Estevão. Muito pelo contrário. Quando nós chegamos em Atos 9, este homem perseguidor da igreja, a Bíblia vai dizer que enquanto isso Saulo ainda respirava. Atos capítulo 9 versículo 1. Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali os homens e mulheres que pertencessem ao caminho, ao cristianismo, a essa nova, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, ele pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, enquanto se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. E ele caiu por terra, e ouvindo uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue? Levante-se e entre na cidade, e alguém te dirá o que você deve fazer. Dá uma pausa aí. O apóstolo Paulo estava perseguindo a igreja. O apóstolo Paulo estava perseguindo os cristãos. O apóstolo Paulo tinha cartas e um decreto para tentar parar um plano de alguém que ele não conhecia. E quanto mais ele tentava fazer isso, mais os cristãos, imagina eu e você aqui agora, um voluntário entrando desesperado com 2 butucas de zóio desse tamanho, chegando aqui falando: pastor, Saulo está ali com a comitiva, um monte de soldado, um monte de guerreiro, caçando os cristãos, e diz que vai matar o líder. Você consegue? Era assim, queridos. E o que nós íamos fazer? Gente, calma, vai dar ruim. Eu
estou falando de humanidade, eu não estou falando de fé. Estou falando de humanidade. Quantos discípulos naquela época, eles não se manifestavam porque eles temiam o que lhes podia acontecer, tendo em vista o que aconteceu com o próprio Jesus, tendo em vista o que estava acontecendo com Estevão, tendo em vista o que estava acontecendo com todos os outros cristãos que eram aprisionados, apedrejados, eram martirizados. Imagine quantas pessoas não queriam encarar ou viver essa verdade do Evangelho. Só que Paulo agora, ainda Saulo, vai perseguir Jesus. Só que ele não estava perseguindo Jesus, entenda isso. Ele estava perseguindo quem? Os cristãos. Ele estava perseguindo quem? A igreja. Ele só esqueceu de um detalhe que ele não sabia e foi avisado rapidamente pelo próprio Senhor. Saulo. Prum. Quem é, Senhor? Eu sou Jesus. Quem você persegue? Consegue entender? Você fica preocupado com os levantes, com os problemas, com as coisas que acontecem. Querido, se você estiver no nome do Senhor, não se preocupe, porque Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar de tudo. O problema do cristianismo não tem a ver com você, tem a ver com Jesus. Você é só o mensageiro, você é só o canal. Fica firme. Fica firme. Nesse tempo tão difícil, nós vemos as pessoas com distração e se perdendo com tantas coisas. O que nós vamos entender aqui nessa história é que enquanto Saulo se aproxima nessa viagem, o próprio Senhor Jesus vai chamá-lo. Ele vai ficar cego. Ele vai ter uma experiência. E enquanto ele está nessa experiência, os soldados que estavam com ele, a Bíblia diz que ouvem tudo, mas não vê nada. Saulo não vai entrar na cidade sozinho. Imagina aqueles soldados indo com ele, falando: gente, vamos levar Saulo. Para onde, Senhor Saulo? Saulo, para onde? Ah, ele mandou eu entrar na cidade, então vamos embora. E Saulo ali meio que tateando, meio que tentando enxergar onde é que eu vou. Eu imagino que enquanto Saulo estava dentro da casa, pensa comigo. Eu imagino que enquanto Saulo estava dentro da casa, aqueles soldados, aqueles guerreiros estavam do lado de fora, guardando ele, protegendo ele, preocupado com ele. O que vai acontecer agora? E aqui eu quero mostrar algo para você. Atos 9, 10 ao 12, vai nos trazer algo que talvez eu e você, a gente não consegue perceber nos olhos naturais. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor. Ele respondeu. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Respondeu Ananias. Desculpa. Numa visão, é interessante isso. Do versículo 11 para o versículo 13, tem uma transição de uma narrativa que ela parece ser fora de contexto. Versículo 11, por favor. O Senhor disse: vá à casa de Judas, chamado na rua direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Passa. Olha o que o 12 fala. Numa visão ele viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que ele voltasse a ver. Então o texto simplesmente parece para confundir a mente, Deus falando com Ananias, ele está orando. Quando Deus acaba de falar isso, aí o texto já fala: enquanto ele está orando, Deus já dá uma visão a ele, dizendo: vai chegar um homem chamado Ananias e vai pôr a mão sobre você. E aí o texto continua. Então responde Ananias. Ananias não sabe desse fato. Esse fato é Saulo que sabe. Responde Ananias: Senhor, eu tenho ouvido muitas coisas a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e perante todo o povo de Israel. Escuta, os fatos reais e humanos não podem alterar os planos e os propósitos de um Deus para cumprir o seu propósito na direção da humanidade. Não pode. Só que Ananias, assim como eu e você, Ananias simplesmente disse assim: meu Senhor, este tal homem que o Senhor está falando, olha, Ananias não está desobedecendo, mas permita-me trazer uma consciência para você. É como se Ananias dissesse assim, porque olha o que Ananias fala: meu Senhor,
olha, eu ouvi dizer, eu estou sabendo que esse homem tem carta para matar a gente. É como se ele tivesse, eu não sei se o senhor sabe. É mais ou menos isso, para você entender. Só que Ananias, assim, né, ele com toda a sua, assim, meu senhor, eu ouvi dizer, ou melhor, meu senhor, eu estou sabendo que ele tem carta para matar a gente. Aí traduzindo, ó Deus, eu não sei se o senhor está sabendo, mas esse cara veio aqui para matar a gente. E Deus, com todo zelo, Deus quando Ele chama você, querido, Ele chama você e Ele te inspira, para que você possa crer naquilo que a sua mente humana e os fatos, a realidade demonstra, seja sucumbido pela sua fé. A sua fé tem que ser maior do que o que você está vendo, porque nós não nos movemos por vista, nós nos movemos por fé. É por fé. As pessoas vão olhar para você, vão olhar para o projeto, vão olhar para a situação, não vão acreditar, mas você vai falar, eu estou crendo, vai dar certo. Amém, é isso. Vai dar certo. Quando nós olhamos essa realidade, o que acontece? Ananias é enviado numa missão ousada. Versículo 13 ao 16. Respondeu Ananias sobre essa questão, né, que eu tenho ouvido, beleza. Chegou aqui com autorização do chefe sacerdote para matar os que invocam o seu nome, versículo 14, versículo 15. Mas o Senhor disse a Ananias, vai, este homem é instrumento escolhido para mim. Versículo 17. Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Agora presta atenção, Ananias é um homem prudente, inteligente, inspirado por Deus, rapaz. Ele chegou lá enquanto Saulo ainda estava cego. Já botou logo a mão na cabeça dele e falou, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu, foi Ele que me mandou, cara, olha lá o que você vai fazer. Essa é a mentalidade que a gente pensa. Ananias usa esse argumento para dizer, eu estou com medo, mas se você fizer alguma coisa, Jesus faz. Não é isso que Ananias está dizendo. Ananias entra com intrepidez, com ousadia. E ele olha para algo que ninguém ainda havia enxergado e diz assim, Saulo, você me perseguia. Saulo, você queria frustrar os planos, só que você não sabia que você é parte dele, meu irmão. Vem cá, me dá um abraço. Porque o Senhor Jesus que me comissionou, que me chamou, que me inspirou, é o mesmo que me enviou aqui para poder pedir a você, para ser cheio do Espírito Santo. Porque a sua vida vai ser transformada. Nações, gerações serão impactadas pelo que Deus vai fazer na sua vida. E eu já estou vendo isso. Isso é uma vida inspirada por Deus. Isso é uma vida inspirada por Deus. E aí, queridos, a jornada cristã começa. Aí você acha que ela começa cheia de desafio. Atos 9:19. Depois de comer, ele recuperou as forças e passou vários dias com os discípulos. Lembrando que no versículo 20, vai dizer que ele foi batizado, tá? Ele não começa a fazer as coisas desordenadas não, ó. 18. Imediatamente, algo como escamas caíram de seus olhos, ele passou a ver, levantou-se e foi batizado. Já logo confessou, eu creio nesse Jesus, eu creio em Deus, eu creio no Filho, eu creio no Espírito Santo, e eu vou descer as águas. Quero dar meu testemunho, vou nascer de novo. E aí nós vamos perceber que depois de comer, ele recupera as forças. Saulo passa vários dias com eles pregando em Damasco. Logo ele começou a pregar nas sinagogas que Jesus era o Filho de Deus. Todos ouviram, ficaram perplexos. Queridos, aqui a história é linda, que é maravilhoso. Primeiro amor, o negócio está acontecendo. Só tem um detalhe. Descorrido alguns dias, versículo 23, alguns judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Assim como ele fazia com os outros. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles, de dia e de noite eles vigiavam as portas na cidade para tentar matá-lo. Mas os discípulos o levaram à noite e fizeram ele descer num cesto, através de uma abertura na muralha. Nós não vamos deixar de fazer a nossa parte. Não podemos ser tão relapsos assim. Paulo era estrategista, ele era inteligente. E Deus poderia fazer de diversas outras maneiras. Mas o meio pelo qual Paulo estava sendo orientado ali na comunhão com os irmãos é Paulo, eles estão aí fora para tentar te matar. Ora, nós julgamos prudente que você desça por esse cesto e vamos enviar você para Jerusalém, para que eles não peguem você aqui. Só que Paulo não entendia o que estava por vir.
a igreja não entendia o que estava por vir. Às vezes você não entende o que está por vir. Essa história não é um conto de, sabe, um conto de fadas, para você falar, que bonitinho, não. Essa é uma história para dizer para você a realidade da igreja que você está presente hoje. Sabe por quê? Porque outrora, Renan, que não era de Tarso, zombava da igreja, zombava do cristianismo, vivia uma vida de promiscuidade, uma vida que era uma vida de blasfêmia, uma vida de incredulidade, uma vida que não glorificava a Deus, uma vida completamente sem propósito. Só que ele foi encontrado por Jesus. Ele transformou a vida desse homem. E aí, deixa eu te explicar, as coisas começam a acontecer. Eu tenho luta, eu tenho dificuldade, Saulo também tinha. O que nós vamos perceber aqui é que nessa fuga dele, hoje pela manhã nós estávamos falando sobre a importância e o poder da forja. A forja é um processo necessário para que possamos ser transformados em nova criatura. As coisas velhas se passaram e precisamos viver em novidade de vida. E é na forja que a gente vai ser moldado. O que vai acontecer com Paulo? Esse texto é uma referência de 2 Coríntios 5,17. Quando ele chega em Jerusalém, olha o versículo 26. Atos 9, 26. Quando ele chegou em Jerusalém, ele tentou se reunir com os discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que ele fosse realmente um discípulo. Mas vai ter sempre um inspirado por Deus. Barnabé, o filho da consolação, versículo 27. O levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que falara com ele em Damasco, como ele pregou corajosamente sobre o nome de Jesus. Saulo ficou com eles, andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente, e por aí começam as coisas a acontecer. Talvez você nunca tenha parado para pensar, mas são muitas pessoas que são vistas, porque ainda não passaram pelo processo da forja, e são vistos apenas pela velha natureza. Se você não passar por esse processo, você vai continuar vivendo na impiedade. E não estranha se você não for aceito entre os irmãos. Porque a sua atitude deve glorificar a Deus. A minha atitude deve glorificar a Deus. A nossa vida deve glorificar a Deus. Nós que outrora perseguíamos e fazíamos as coisas erradas, agora somos inspirados por Deus, para que mesmo sendo perseguido, vamos fazer o que é certo. E este homem, assim como a história é definida pelo antes e depois da cruz, a história da humanidade é o antes e depois da cruz. A minha história, a sua história também deve ser definida pelo antes e depois da cruz. Esse homem, inspirado por Deus, escreveu 27 livros do Novo Testamento. Desculpa, dos 27 livros do Novo Testamento, ele escreveu 13 epístolas, desculpa. E o que Paulo vai fazer aqui? Pregar Cristo aos gentios, transmitir o plano de Deus para administrar a igreja. As suas epístolas têm 3 pontos cruciais. O primeiro é doutrina, o que os cristãos deveriam saber. O segundo é a aplicação, o que os cristãos devem fazer. A terceira é logística, instrução, agradecimento, recomendações. Agora, o que é interessante que eu vejo nisso tudo, em suma, Paulo se concentra no porquê. As suas cartas vão se encontrar no porquê, que é doutrina, no o que é aplicação. A Bíblia diz por que você deve fazer essas coisas. Isso é doutrina. A Bíblia vai nos mostrar no que, o que nós devemos fazer, que é a aplicação. Mas ela não vai ficar preocupada com o como, porque o como é parte de um processo dado a cada circunstância. O como para mim é diferente do como para você. O recurso para mim é diferente do recurso que você tem. Mas o porquê fazer e o que fazer, nós sabemos a mesma coisa. Agora, como que nós vamos lidar com isso? É um processo, até que possamos alcançar a unidade. Aos Romanos ele explica como o Evangelho funciona, com o propósito de responder. Ele escreveu a sua carta e diz: pretendo visitá-los. Aos Coríntios, Paulo vai advertir a igreja que ele havia deixado como tudo funcionando. Na sua segunda epístola ele volta fazendo alguns ajustes, que era uma igreja repleta de problemas e confusões. Aos Gálatas, alguém estava enganando a igreja, submetendo a uma nova lei, trazendo eles a lei mosaica, e ele fala: quem diz que vocês devem se afastar da graça de Deus? Então ele vai cuidar desse detalhe. Aos Efésios, Paulo escreve as doutrinas da graça, porque é pela salvação que nós somos salvos, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Aos Filipenses, mesmo na prisão, Paulo encontra alegria, como se ele estivesse livre, e ele diz para a igreja, exortando a uma atitude semelhante a Cristo.
Aos Colossenses, ele explica que é a igreja de Colossos e quem eles são em Cristo, para que eles não se percam com as vãs doutrinas. Aos Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica dava um grande exemplo às igrejas, apesar de estarem sendo perseguidas da fé. Paulo incentiva a se destacarem ainda mais. Na sua segunda carta, ele fala da filiação, da aflição simplesmente não cessar e que a igreja tinha que permanecer, porque a guerra ainda estava presente no reino espiritual. Nós temos também as epístolas pastorais, que é quando ele escreve para Timóteo, 2 vezes ele escreve para Tito. Nessas cartas ele vai trazer inspiração sobre a importância da palavra, para nortear, para que aquele jovem pudesse ficar firme na presença do que ele aprendeu. E ele também vai mandar uma carta com um escrito muito específico a Filemon. Filemon estava à frente de uma pequena igreja, mas Filemon vai ter um trato ali, entendendo, olha, está chegando um escravo seu aí, tá? É fugitivo seu. Olha o que Paulo vai fazer quando ele escreve essa carta a Filemon. Filemon ele vai dizer o seguinte, olha, encontrei um homem, escravo, fugitivo e perdido. Preguei o evangelho para ele. Ele se converteu. É nosso irmão em Cristo. E ele era fugitivo. Eu mandei ele voltar para casa e se apresentar a você. Recebe ele no Senhor Jesus. E se eu tenho algum crédito que você põe na minha conta, tudo que ele te deve. Imagina. Imagina. Isso é cristianismo. Isso é a igreja sendo inspirada. A Bíblia existe para inspirar você. A minha vida é para inspirar a sua vida é para inspirar a minha vida e para nós inspirarmos uns aos outros. Existe um Espírito que paira sobre nós, existe um Espírito que habita dentro daqueles que creem. Entenda isso. Por que o senhor falou, pastor, que existe um Espírito que paira sobre nós? Sim, porque ele paira sobre aqueles que ainda não o receberam, mas a todos quantos creram, foi-lhes dado o direito de receber. Ele pode habitar dentro de você, transformar a sua vida. A sua vida é mais do que isso. Assim como Paulo era um ledo engano, assim como Paulo tinha, olhares distorcidos, você também pode estar passando por isso, mas Deus criou você para um propósito. Tenha um encontro com Jesus, se renda com Ele, seja cheio do Espírito Santo e saia daqui inspirando as pessoas. Quero convidar você a se colocar de pé. Você foi criado para esse propósito. Sabe o que vai acontecer com o pecado? Quanto mais você se aproximar de Deus, mais você vai se distanciar dele. Mas o quanto mais você se distancia de Deus, mais atolado você fica no pecado. A igreja existe para isso. A igreja somos nós, eu e você. E eu quero te convidar a pensar sobre essa verdade. Não somos apenas indivíduos, mas somos partes de um corpo. E unidos somos a igreja poderosa do Senhor Jesus. Amém? Vamos adorá-lo?